Vamos lá para a aula? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado me assistindo. Prepara o seu material e vem comigo para a nossa aula do dia. Vamos lá, galera. Preparados para a correção? Então, conforme combinado na aula passada, lá no dia 27, tá? Na nossa aula de física, eu venho aqui agora para fazer essa correção no caderno de vocês, tá? Espero que todos tenham conseguido fazer. Vamos? Eu pedi para vocês fazer o cálculo do astronauta na Terra, porque na Lua eu demonstrei o cálculo na aula passada. Lembrando, gente, que sempre a força-peso é uma grandeza o quê? Vetorial. Por isso tem essa setinha em cima dela, lembra? Então, com algumas características que eu posso aplicar ela através, uma dessas características eu aplico através do cálculo, que eu chamo isso de módulo. Tá lembrado? Das características de uma grandeza vetorial? Tem módulo, direção e sentido. Então, o cálculo eu faço através do módulo. Vamos lá no cálculo da força-peso, que é a primeira característica que eu vou falar agora. Ele pegou, quer saber qual que é o peso dele, que é uma grandeza vetorial, lembra disso. Na massa não tem, porque é uma grandeza escalar, mas na gravidade também tem, porque ela é uma grandeza vetorial. A massa dele não muda, ó. Tanto aqui na Terra quanto na Lua, a massa continua a mesma. 120 vezes a gravidade, que me deu a gravidade aqui arredondada, tá? Mas se ele pode vir com exercício pedindo a gravidade 9,8. Tranquilo, mas aqui ele já me deu aproximadamente. Então, ficou 10.000 vezes mais fácil esse cálculo, né? O peso deste astronauta na Terra vai ser igual a 1.200, certo? Então, o valor do peso desse astronauta vai ser 1.200 o quê? Lembrando que a sua unidade é sempre em Newton, que eu represento pela letra N. Fechado? Ok. Qual é a minha segunda característica que eu posso tirar daqui? A direção é sempre na vertical, ó. Sempre na vertical do peso, tá? Contrário à direção de quem? Ou contrário à força normal, ok? A força normal é na vertical também, porém os sentidos são contrários, tá? Então, qual que é o sentido da força-peso? É uma grandeza vetorial. Tem módulo, acabei de calcular. Tem direção e tem o sentido, que é contrário à força normal. Eles são da mesma direção, porém, o sentido da força-peso é de cima para baixo. Contrário à força normal, que é de baixo para cima, ok? Tranquilo? Fechado, então, esse exercício. Agora, vamos para a próxima correção, que vem também da força-peso, só que eu pedi agora para você calcular o peso desse astronauta na Lua, certo? Só que agora ele vai ter 60 quilogramas, então ele vai ter a massa de 60 quilos. E aí você vai fazer no seu caderno de física, que eu espero já estar lá, né? E você só está fazendo sua conferência. Só que prestem bem atenção no detalhe. Eu não dei aproximadamente mais o valor da gravidade na Terra como 10. Vocês perceberam que está como 9,8. Então, esse cálculo desse peso, que é uma característica o quê? Do módulo, né? Da força-peso,
que é igual a massa vezes a gravidade, que também é uma grandeza vetorial. Deixa eu apagar essa gravidade daqui, porque vamos fazer mais bonitinho. Aê! Então, vamos só colocar aqui o cálculo. Força-peso é igual a massa, que agora é 60 quilos, vezes 9,8. Que deu um valor do peso desse astronauta lá na Lua dando um valor de 588 newtons, né? Que é a unidade de peso, certo? Então, 588 newtons é o peso deste astronauta lá na Lua. Correto? Prontinho. Para tudo! Agora perceba a nova força que vai ser aplicada na sua vida. E vocês já aplicaram elas várias vezes e nunca nem se ligaram nisso. Presta atenção, é a chamada força de tração. Todo mundo já brincou de cabo de guerra. Pois é sobre esse tipo que eu vou agora tratar com vocês. Vamos lá? Então, o que é essa tal força de tração, gente? Nada mais é que um tipo de força de contato também. Eu preciso encostar em algo para ela acontecer, certo? Então, fiquem atentos agora. Lembrando que é aquela que surge devido ao contato entre os corpos ou objetos, tá? Não se esqueça disso. Então, na física, eu posso dizer que a força de tração é uma força que é aplicada sobre um corpo, numa determinada o quê? Direção, tá vendo? Essa direção aqui nesse cabo de guerra, a direção dela é na horizontal. Já nesse guindaste aqui, ó, a direção é na vertical. Tá vendo que está sendo aplicada entre esse objeto e esse guindaste aqui através dessa corda, tá? E ela é perpendicular à sua superfície, ok? Então, sendo exercida sobre esse corpo, que pode ser por meio de, observa aqui, ó, quando eu aplico esta força, ela pode ser feita através de corda, de um cabo, de um fio, de uma corrente, N coisas ela pode ser aplicada, porém, ela tem que estar sempre perpendicular ao objeto, ok? Melhor dizendo, a sua superfície. Tranquilo? Então, grifa isso e anota isso aqui. Essa força de tração ela é aplicada por meio de corda, cabo, fio, corrente, assim vai. Tá vendo aqui esses exemplos que eu deixei aqui para vocês, tá? São exemplos clássicos, tudo bem? Agora, ela tem o quê? Algumas características, né? Que características são essas? Um módulo, que é como eu vou calcular essa força resultante, a força resultante entre esses meninos que estão fazendo esse cabo de guerra, a força resultante que está sendo aplicada aqui entre essa esfera. Além da força de tração, está sendo aplicada uma outra força aqui, ó. A força peso, tá vendo? Que todas as duas têm em comum que elas são do tipo quê? Vetorial, né? Por isso elas têm módulo, direção e sentido. Tranquilo? Então já falei da direção. Agora eu vou falar do módulo, que é como eu calculo essa força resultante. Tá vendo que entre essa esfera tem uma tração, que é feita através dessa corda, nesse guindaste aqui, mas eu tenho o quê? Uma força peso que está atuando aqui para essa esfera
cair se essa corda se romper, por exemplo. Então, vocês percebam que ela é o quê? Oposta. O sentido dela é oposto ao quê? A força-peso. Então, meu cálculo da força resultante vai ser subtraindo. Então, a força resultante é a subtração entre essas forças que estão sendo aplicadas. Agora, se elas são iguais, a minha força resultante vai ser o quê? Nula. Vai ser zero. Porque se elas têm o mesmo valor, no caso aqui do guindaste, essa esfera aqui, ela está em repouso. Certo? Se ela está em repouso, a mesma força que está sendo aplicada pela força-peso está sendo aplicada pela tração, que é essa corda que está segurando essa esfera. Então, se elas são iguais, está vendo os vetores iguais, logo a minha força resultante é nula, ela é zero, ok? Então, a tração é uma força que é aplicada, ou seja, ela surge quando esta corda, ou cabo, ou fio, são o quê? São esticadas. Correto? Tudo bem? Entenderam isso? Então, mais uma vez, observe essa imagem aqui do guindaste. A terra puxa a esfera para baixo. Já mostrei aqui. Puxa para baixo, certo? Que é a chamada força-peso. E o barbante, ou a corda, ou o fio, ou o cabo, puxa para cima. É uma força que está sendo exercida para cima, ok? São forças contrárias. Como que essa esfera ela está em repouso, o que acontece com a força resultante? Acabei de falar, só para reforçar. Ela é nula, porque estou fazendo a mesma força, só que contrária, ok? Vamos agora praticar para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Não esquecendo de um detalhe, tá? Em relação ao sentido, olha lá. A tração aqui, tá vendo? Não esquecendo que o peso tá aqui, né? O contrário dela. A tração é dada pela posição, né? Relativa entre o cabo, que é o fio, tá? E o objeto, que nesse caso aqui é uma esfera, tá? Como que vai ser o sentido dele? Tá vendo que a corda ela está em cima da esfera, está na parte de cima da esfera, puxando ela para cima. Então, portanto, o sentido é de baixo para cima, tá bom? Na direção vertical. Já falei da direção. E o cálculo do módulo também, que eu vou aplicar ele agora. E não podemos esquecer que a unidade dele é em Newton, tá? Da força resultante. E de qualquer força aplicada aqui é em Newton, correto? Observem aqui nessa imagem um detalhe importantíssimo toda vez que estiver trabalhando força de tração. Olha aqui, que ela sempre vai atuar o quê? Esticando através do quê? De uma corda, de um fio, de uma corrente, certo? E ela é exercida, ela acontece para os dois lados, só que em lados opostos. Ela só vai ser esticada se esses lados forem opostos. Tranquilo? Entenderam isso? Então presta atenção agora. Qual será o resultado dessa disputa aqui entre esses dois, entre o homem e o bode? Como que eu calculo esse módulo? Olha lá, falei ainda agorinha. Eu vou calcular essa força resultante aqui sempre subtraindo. Porém, eu tenho duas situações aqui acontecendo, que elas podem acontecer, né? Se essa força, no caso a força 1 e a força 2, forem aplicadas, ó,
um puxa para a direita o bode, e no caso a mesma intensidade dessa força for puxada para a esquerda pelo homem, ó, o que vai acontecer? Nenhum dos dois vão sair do lugar, igual o cabo de guerra. Quando a cordinha está lá no meio, a bandeirinha está no meio da disputa ali, ninguém vai para um lado, ninguém vai para o outro. Significa dizer que eles estão aplicando a mesma força. Então, quando isso acontecer, ninguém sair do lugar, é porque a força resultante vai ser nula, vai ser zero. Vou te explicar aqui, ó. O F1, no primeiro caso aqui, na primeira situação, tinha 33 de força e o outro tinha, que no caso o bode também tinha 33. O que aconteceu? A minha força resultante aqui foi aplicada subtraindo, não foi isso? Então, minha força resultante aqui, 33 menos 33, vai dar zero, vai dar nula. Entendido? Então, quando as forças contrárias forem iguais, meu cálculo da minha força resultante vai ser zero, vai ser nula. E lembrando que tem o Newton aqui como unidade de medida, tudo bem? O segundo caso é, se um dos dois, ó, se o bode ou o homem fizer uma força um pouco maior, opa, começou a mudar de figura. Vai deslocar esta corda, ou seja, o adversário vai puxar com uma força o quê? Diferente. Se essa força for aplicada diferente, vai acontecer o quê? A força resultante não vai ser igual a zero, vai ser diferente de zero. Então, ó, se o bode diminuir a intensidade da teimosia, se ele começar a ir para onde o homem quiser levar ele vai passar a exercer, por exemplo, uma força de 31 newtons. O que vai acontecer? O homem que tinha 33 ganhou dele, então vai arrastar ele com uma força de diferença de 2 newtons. Então, o bode será arrastado pelo homem com a intensidade de força de 2 newtons, porque ele ganhou a competição. Ele conseguiu ter uma força maior. Entendido? Então, na próxima aula, agora vocês vão fazer a tarefa, e na próxima aula eu vou corrigi-la. Tudo bem? Um beijo e espero que tenham entendido um novo tipo de força, a força de tração. Meus amores, essa é a tarefa, tá? Que vocês vão copiar esses 3 exercícios no caderno. Tudo bem? Tentem fazer que na outra aula eu vou corrigir. Um beijo. Aqui eu deixei para vocês organizado sobre a tarefa de vocês, tá? O que tem que ter no caderno, o que tem que ter na pasta de ciências. Tranquilo? Então, olhem, copiem, respondam no caderno os exercícios que eu acabei de falar sobre ele. E na pasta de ciências, vocês vão construir um mapa mental sobre todos os tipos de forças que nós já trabalhamos até agora durante as aulas online, tá bom? Até! Juntos por um sonho, tá, meus amores?